Fala, torcida vascaína, a gente tá de volta com o nosso canal Vamos Vasco, com as notícias do Vascão e finalmente a saída do ex-CEO do Vasco, Luiz Melo. Esse cidadão mulambo não trabalha mais dentro do Vasco. Vamos falar disso, vamos falar aí de como que está a situação do Vasco no Brasileiro. Qual a distância do Vasco para o 16º colocado? Também vamos falar aqui da situação de reforço. Inclusive, um jogador que o Vasco está negociando não foi relacionado para sua partida ontem do seu time. Fique até o final, muita coisa para a gente falar hoje. Mas antes de começar o vídeo, deixa o like aí, se inscreve no canal se você não está inscrito, ativa o sininho das notificações para você receber os vídeos postados aqui diariamente no nosso canal Vamos Vasco. Muito obrigado a galera que está se inscrevendo aí, a fase horrorosa do Vasco, voltando para a segunda divisão. E mesmo assim, vocês continuam aqui acompanhando no nosso canal. Bom, pessoal, com um jogo a menos, o Vasco terminou a 16ª rodada do Campeonato Brasileiro em último lugar, na 20ª colocação, com apenas 9 pontos conquistados, 2 vitórias apenas no Campeonato Brasileiro e, pasmem, meu amigo, 10 derrotas aí no Brasileirão, com certeza um aproveitamento digno de rebaixamento, né? O Vasco está hoje a 6 pontos do 16º colocado, que atualmente é o Goiás, com 15 pontos. A situação do Vasco pode melhorar um pouco devido ao seu jogo a menos, né? Tem aí contra o América Mineiro, só vitória interessa para o Vasco nesse jogo. Se o Vasco não vencer o América, vai complicar mais ainda, já que os adversários que estão dentro da zona do rebaixamento estão pontuando, né? O Coritiba ontem ganhou do Fluminense. O Goiás, que hoje é o primeiro time fora da zona do rebaixamento, ganhou do Cruzeiro e com certeza alguns times estão buscando as suas reações dentro do campeonato e o Vasco vai ficando, né? O Vasco vai ficando lá sem conseguir nem pontuar sequer em São Januário e sequer sem fazer gols, né? Porque o Vasco não faz gols pela Série A do Campeonato Brasileiro em São Januário desde o início de 2021, cara. É muito grave, uma situação complicadíssima e infelizmente o Vasco está caminhando a largos passos para voltar para a segunda divisão, precisando de um milagre. Um milagre, só um milagre salva o Vasco de voltar para a segunda divisão. E o Vasco terá uma tabela nada fácil, né, cara? Já vai enfrentar o Corinthians aí no próximo final de semana, no próximo sábado, fora de casa. E para essa partida aí devemos ter a volta do zagueiro Léo Pelé, a zaga, juntamente com o Capasso, né? Os dois jogadores ficaram de fora no jogo contra o Atlético Paranaense. O Vasco teve uma zaga horrorosa com o Zé Vitor e também com o Miranda. A expectativa é que o Léo esteja 100% recuperado para jogar nessa partida, né? Vale ressaltar que a gente sempre tá falando aqui, né, que o Michael não será aproveitado pelo técnico Ramon Dias, tanto que ele nem foi utilizado nesse jogo contra o Atlético Paranaense. O técnico preferiu em utilizar o Miranda, horroroso, e também o Zé Vitor, dois jogadores fraquíssimos, e infelizmente essa é a situação que o Vasco tem hoje, né? Conta com um dirigente totalmente incapaz de estar à frente do Vasco hoje, que se chama Paulo Braz. Trouxe o Maicon, um zagueiro horroroso para o Vasco, não será utilizado pelo treinador. E agora o Vasco não tem zagueiros reservas, né? Porque se o Capasso ou o Léo se machuca, vamos ter que utilizar aí o Miranda e o Zé Vitor, né? Já que o Robson Bambu também não é uma possibilidade aí para o técnico Ramon Dias. E infelizmente a situação do Vasco é essa, cara. Não temos zagueiros com nível superior ao dos titulares e tampouco melhores do que os reservas que estão hoje dentro do Vasco. A situação é complicada e, como eu disse, só um milagre tira o Vasco da segunda divisão em 2024. Deixe aí nos comentários o que você acha dessa situação do Vasco. Você acha que o Vasco vai conseguir reverter esse cenário e escapar do rebaixamento? Bom, pessoal, hoje tivemos uma notícia muito importante, muito boa essa notícia. Finalmente uma notícia boa pra gente trazer aqui no canal, né? Porque tudo é só desgraça aqui dentro do Vasco, né, cara? Porque realmente a situação é complicada. E hoje tivemos a belíssima notícia que o Luiz Melo deixou o cargo de CEO da SAF do Vasco. Ele não irá trabalhar mais dentro do Vasco em nenhum outro cargo. Ele tá fora. Ele não é mais funcionário do Vasco e deixou o seu cargo. E a 777 Partners já anunciou hoje que o Lúcio Barbosa foi nomeado CEO interino do Vasco. O Lúcio, ao contrário do Luiz Melo, é torcedor do Vasco. Ele irá substituir o Luiz Melo, que algumas informações confirmam que o Luiz Melo irá trabalhar dentro da 777 Partners. Ou seja, por mais que ele não esteja presente no dia a dia do Vasco, ele ainda vai trabalhar em alguma coisa ligada ao Vasco, né, cara? Mas não terá ligação internamente dentro do clube, somente lá com o grupo da 777 Partners. Vamos acompanhar aí as próximas cenas, porque o Vasco vai precisar trazer aí talvez um outro CEO, um CEO talvez mais capacitado. Interinamente, o Lúcio Barbosa vai estar assumindo o Vasco por enquanto. Deixe aí nos comentários o que você acha da saída do Luiz Melo, que não é mais CEO do Vasco. Há a possibilidade dele estar indo para um cargo executivo da 777 Partners.
Bom, pessoal, o Vasco segue ainda monitorando o mercado, buscando reforços aí, né? Os nomes contratados até agora não agradaram ao torcedor vascaíno. Nenhum grande nome de impacto, exceto o do Medel, né? Que é um nome que veio com uma grande oportunidade de mercado. Ele quis também jogar no Vasco. Fora o Medel, nenhum outro nome desses que estão sendo especulados e também nomes que já foram contratados vem agradando tanto assim ao torcedor vascaíno, né? O Vasco ainda segue em busca de reforços, de acordo com o canal Atenção Vascaínos. Além dos jogadores contratados até agora, o Praxedes, o Paulinho, Paula, também aí o lateral esquerdo, Jefferson, e também o Sebastião Ferreira, centroavante. O Vasco ainda busca um meia de criação, outro centroavante, que muito possivelmente pode ser o Michael Santos, ou para quem preferir, Michael Santos, e também um atacante de velocidade, né, que atua aí pelo lado de campo. Essas são as prioridades do Vasco hoje. Eu incluiria também nessa lista um zagueiro de nome, um zagueiro de peso, cara. Não temos hoje um zagueiro qualificado no Vasco, cara. Temos ali o Léo Pelé, que é muito esforçado, mas não é um grande zagueiro. O Capasso também não é um grande zagueiro, é um zagueiro bem mediano para fraco. Na minha opinião, precisaria trazer um zagueiro mais imponente ali, cara. Trazer um zagueiro para chegar e ser titular incontestável da zaga. Infelizmente, a diretoria do Vasco é fraquíssima. Paulo Brax é ridículo, nojento, nem deveria mais estar dentro do Vasco. As contratações são bem medianas, né? Jogadores aí totalmente que estavam encostados em alguns clubes, como é o caso aí do Praxedes, outros totalmente desconhecidos, como o caso do Sebastião Ferreira, que foi indicação do Ramon Dias, e também o Paulinho, Paula e o Jefferson, que está vindo da Série B. Ainda ficamos na esperança, como eu disse, na contratação do Michael Santos, uruguai, que sequer foi relacionado para a última partida do Talleres aí no Campeonato Argentino. Ele está em negociações com o Vasco, a proposta foi muito boa, o jogador quer jogar no Vasco, porém ainda faltam alguns detalhes. Não sei se esses detalhes são o Vasco com o Talleres, clube que detém os direitos do jogador, ou se são problemas do Vasco com o próprio jogador ou com o staff do atleta, né? A gente espera aí as próximas notícias. Essa semana é decisiva para o Vasco anunciar ou não a contratação desse centroavante, e também fica aguardando aí a resposta do CSKA, que ainda não respondeu a proposta do Vasco pelo meia Jorge Carrascal, jogador colombiano que está atualmente no futebol russo. O Vasco fez uma proposta oficial de aproximadamente 4,5 milhões de dólares para contratar esse jogador, e até agora os russos não deram uma posição se vai aceitar a proposta ou não, né? O Vasco fica no aguardo e ainda precisa contratar esse camisa 10 e o camisa 9. Deixa aí nos comentários aí o que você acha desses reforços que o Vasco contratou e desses outros que ainda podem chegar no Vasco. Casos aí do Jorge Carrascal, que é uma situação um pouco mais complicada do que a do Michael Santos, que já quer jogar no Vasco, e com certeza depende de alguns detalhes para o Vasco anunciar essa contratação e fechar com um centroavante. É isso aí, pessoal. Muito obrigado por ter chegado até o final. Deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho. Tamo junto, forte abraço e é nóis.